Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Pessoal, vou fazer aqui agora para o pessoal aí da cidade de Franca a correção da nossa provinha de matemática do coleginho, Colégio Jesus Maria José. Nessa prova, pessoal, eu vou fazer a correção aqui de questões que envolvem polinômios e equação da reta, elaboração de gráficos, tá bom? Vamos lá então. A primeira questão é uma questãozinha muito simples de polinômio. Ela pede para você, na primeira parte aqui, determinar o valor do polinômio a de x menos, eu quero te chamar a atenção para esse menos, o polinômio b de x. Repara comigo, pessoal, que o polinômio a de x eu tenho. É esse cara aqui, x à quarta mais 3x² menos 6x mais 1. Então, aqui no lugar do a de x, é só você copiar, x à quarta mais 3x² menos 6x mais 1. Eu estou pegando esse polinômio e eu estou subtraindo ele, por isso que eu vou colocar aqui para você um sinalzinho de menos, do polinômio b de x. O polinômio b de x é 3x menos 1. Aí, galera, o que vocês estavam com muita dificuldade na prova e estavam esquecendo é de colocar o parênteses aqui. Quando eu coloco um parênteses, eu estou dizendo o seguinte, que esse meu menos não está subtraindo só o 3x, ele está subtraindo tudo, o 3x menos 1. E por que tudo? Porque é tudo que está dentro, é todo o meu polinômio b de x. E o meu polinômio b de x é 3x menos 1. Então, muito bem, agora que você fez isso, é só você resolver aqui. Então, eu vou vir aqui do lado, vou colocar aqui para você para ficar mais fácil. A gente vai abaixar essa parte toda, x à quarta mais 3x² menos 6x mais 1. Aqui você vai fazer um joguinho de sinal, menos com mais do 3x dá menos 3x, e menos com menos aqui dá mais 1. Você faz um joguinho de sinal para você poder tirar o parênteses. E o que eu tinha explicado nas aulas anteriores para vocês, pessoal, é que se vocês não quisessem estar fazendo esse joguinho de sinal aqui, era só você copiar o polinômio todinho b de x, trocando o sinal dele. Simples assim. Repara que realmente eu troquei, o mais 3x virou menos 3x, o menos 1 virou mais 1. Agora, o próximo passo que vocês precisam fazer é o seguinte. Quando eu tenho continha de mais ou continha de menos, você não pode juntar x à quarta com x ao cubo, você não pode conservar bases e somar expoentes. Quando você só tem conta de mais ou conta de menos, que é esse caso aqui, mais menos e mais, você só pode juntar os termos semelhantes. X à quarta só junta com x à quarta, x ao cubo só junta com x ao cubo. E nesse exercício aqui, eu não tenho nenhum do x à quarta, eu abaixo ele. Aí vamos ver, x ao quadrado, eu tenho esse primeiro, eu abaixo ele, mais 3x ao quadrado. Agora, da família x, eu vou colocar aqui para você, eu tenho dois, eu preciso juntá-los, esse menos 6x e esse menos 3x. Aí você faz assim, menos 6 com menos 3, menos 9. E aqui, mais 1 com mais 1, mais 2. Então, essa é a resposta do nosso polinômio. No próximo item, pessoal, eu quero calcular agora o polinômio b de x vezes o c de x. Então, basta que você repare aqui que o b de x é esse cara aqui, que eu estou pondo aqui para você de azul, 3x menos 1. E o c de x é x ao quadrado mais 1. Então, você vai resolver isso daqui, você vai multiplicar esses dois polinômios aqui. Então, você coloca aqui, o b de x é 3x menos 1, que multiplica o c de x, que vale x ao quadrado mais 1. Pronto, nós vamos agora calcular esse polinômio. Então, você vai vir aqui e vai lembrar como que eu faço multiplicação entre dois polinômios. Eu tinha explicado em sala para vocês que o primeiro aqui tem que multiplicar os dois de dentro. Então, você vai fazer um chuveirinho aqui, o primeiro vai multiplicar o primeiro vai multiplicar o segundo. Então, pessoal, o meu 3x primeiro vai multiplicar o x ao quadrado
E depois o 3x vai multiplicar o número 1. Tá? O primeiro tem que multiplicar os dois. Aí é simples você resolver essa multiplicação. Número multiplica número. Sinal, eu faço joguinho de sinal, porque é uma continha de multiplicação. E letra com letra. Então vai ficar assim, ó. 3, aqui não tem nada, é 1, dá 3. X vezes x ao quadrado, na multiplicação de potências, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. O de baixo é 3x vezes 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1 é 4, 3x vezes 1, 3x. Tá aí, ó. Agora, eu tenho que o meu segundo número, que é o menos 1, ele vai multiplicar o primeiro daqui e depois vai multiplicar o segundo. Então, vamos colocar isso aqui, ó. O menos 1 vai multiplicar o x ao quadrado e o menos 1 vai multiplicar o 1. Então, quanto que dá essa multiplicação? A mesma coisa, ó. Eu vou ampliar aqui para você ver. Se você fizer um joguinho de sinal aqui, vai ficar menos com mais dá menos. Menos. 1 vezes x quadrado, 1x quadrado. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Menos com mais dá menos e 1 vezes 1 dá 1. Pronto, pessoal. A ideia de multiplicar polinômio é isso. Agora, o que você pode fazer é colocar esses polinômios em linha reta. E se tiver algum termo semelhante para juntar, você junta. Então, eu vou colocar em linha reta 3x ao cubo mais 3x menos 1x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 3x ao cubo mais 3x menos 1x quadrado menos 1. Se você quiser colocar na ordem, fica 3x ao cubo, depois o x ao quadrado, depois o x, depois o número sozinho. Isso aqui é a resposta do nosso exercício. Beleza? Então, a questãozinha número 1 trabalhava esse conceito de polinômios. Você não pode esquecer o seguinte: continha de mais ou continha de menos com polinômios, eu só junto os que são da mesma família. Agora, na continha de multiplicação, você junta letrinha com letrinha, conserva a base e soma os expoentes. Propriedade de potência. Certo, moçada? Agora aqui, ó. Essa questão que a maioria de vocês tiveram dificuldade. Como que eu faço uma divisão entre polinômios? É como se fosse uma receita de bolo, essa divisão de polinômios. Você precisa pegar o primeiro número aqui, ó, o primeiro que apareceu, e dividir somente pelo primeiro que está dentro da chave. Primeiro divide primeiro. E aí você vem aqui do lado, ó, e faz 9x ao cubo dividido por x. Pessoal, se vocês não lembram como que eu faço essa divisão, como o x não tem nada na frente dele, é como se fosse o número 1. Então você vai dividir número com número, 9 dividido por 1 dá 9. X ao cubo dividido por x, você usa aquela propriedade da potência. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Isso dá 9x ao quadrado, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui 9x ao quadrado. Agora, é aqui que vocês precisam prestar bastante atenção nessa receita do bolo. Esse resultado que vocês encontraram, vocês vão multiplicar por tudo que está dentro da chave. Tudo que está dentro da chave é isso daqui, ó. X menos 3. Então, agora você pega o 9x ao quadrado e multiplica por x menos 3. Como que eu faço essa multiplicação? O primeiro elemento multiplica o primeiro, o segundo elemento multiplica o segundo. O primeiro elemento multiplica o primeiro elemento multiplica o segundo. Igual a gente fez agora há pouco, multiplicação. Aí vai ficar 9x ao cubo, porque ó, eu tô x ao quadrado vezes x, conserva-se a base e soma os expoentes, menos 27x ao quadrado. Depois que você pegou esse resultado e multiplicou por tudo que está dentro, você tem que passar ele lá para o outro lado, trocando o sinal. Aqui, como é 9x ao cubo, ele vem para cá como menos 9x ao cubo. Aqui, como é menos 27x ao quadrado, ele vem como mais 27x ao quadrado. E aqui eu faço dessa forma, ó. Eu passo um risco aqui embaixo. Sempre vai ter um cancelamento, ó. Esse 9x ao cubo vai cancelar o menos 9x ao cubo. E agora eu vou juntar esse daqui, ó, menos 36 com mais 27.
Repara que isso não tem multiplicação, então não é para você fazer joguinho de sinal. Você vai fazer uma brincadeira aqui de quem ganha e quem perde. Eu devo R$36 e tenho só 27 para pagar. Dos 36 que eu devo, eu pago 27 e vai me sobrar quanto? R$9. Então, ó, você vem aqui e põe o 9. Só que é negativo, tá? Porque eu estou devendo. Pronto, pôs o 9. Abaixa tudo agora aqui, ó. Abaixa o 29 e abaixa o 6. Agora vamos continuar esse mesmo processo de novo. Ó. Vou colocar aqui para você de outra cor. Você vai pegar o primeiro elemento, vai dividir pelo primeiro. Então você vai fazer isso que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Você pega o menos 9x ao quadrado e divide por x. Então vai ficar menos 9x ao quadrado dividido por x. Faz o joguinho de sinal, ó, menos com mais dá menos. 9 dividido por 1 dá 9. X ao quadrado dividido por x, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então isso aqui dá x. Então o resultado aqui, menos 9x. Tá? E aí você repete esse processo de novo. Você pega o resultado, multiplica por tudo que está dentro da chave e passa com o sinal trocado. Ó, quem está dentro da chave aqui, acompanha comigo, é o x menos 3. Então você vai pegar o menos 9, vai multiplicar por x, e o menos 9 vai multiplicar por 3. Aí vai dar menos 9x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. E vai fazer aqui, ó, joguinho de sinal. Menos daqui com menos daqui dá mais. E 9x vezes 3, 27x. Então isso daqui você pega, passa para o outro lado com o sinal trocado. Menos 9x ao quadrado passa como mais 9x ao quadrado. E mais 27x passa com menos 27x. Agora você cancela aqui comigo, ó, esse com esse. E vamos juntar. 29x menos 27x dá 2x. Você abaixa aqui 2x menos 6. Ainda dá para eu continuar dividindo? Por que que dá? Porque esse 2x é um polinômio, ó, do primeiro grau. E esse x também é do primeiro grau, então ainda dá para eu dividir. Então vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa que você aprendeu. Você vai pegar o primeiro elemento, que é esse 2x, vai dividir pelo primeiro que está dentro da chave. Então acompanha aqui comigo. Ó. 2x dividido por x é igual a 2. Ó, corta x com x, fica 2. Vai pegar esse resultado aqui e vai multiplicar ele por quem está dentro da chave, que é o x menos 3. Aplica a propriedade distributiva aqui, ó, o chuveirinho. Isso dá 2x menos 6. Pega esse resultado, passa para lá com sinal trocado. Vai ficar mais 2x, vai ficar menos 2x. Menos 6 que está aqui, ó, desse lado, passa para lá como mais 6. E aí você cancela esse com esse. E menos 6 mais 6 é 0. Certo? Então, aqui tinha o mais 2 da divisão. Pessoal, então, esse resultado que a gente encontrou, esse 9x ao quadrado menos 9x mais 2, é o quociente. Quociente. E esse valor aqui é o resto. Tá? Simples assim. A questão número 3, ó, vou colocar ela aqui para vocês. Ela é bacana porque ela é bem simples. Ela pede para você aplicar o teorema do resto e determinar o resto do polinômio. Então, em vez de você ter que fazer toda essa divisão agora, existe uma receita de bolo legal chamada de teorema do resto que me fornece esse resto que eu encontrei aqui, ó, que no caso aqui era 0, tá? Sem eu precisar estar fazendo tudo isso. Então vamos lá. Como que funciona o teorema do resto? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é ver. Eu estou fazendo x ao cubo mais 2x menos 1 e estou dividindo isso por x menos 4. Pessoal, anota essa receita aqui. Ó. Eu pego o x menos 4, faço ele igual a 0. Passo o menos 4 para lá, vai ficar x é igual a 4. Pronto. Para você descobrir o resto desse polinômio, basta você pegar o número 4 e substituir aqui no lugar do x. Ó. Então, x ao cubo mais 2x menos 1 vai ficar
4 ao cubo mais 2 vezes 4 menos 1. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, isso dá 64. 2 vezes 4 é 8, menos 1. 64 mais 8 é 72, e 72 menos 1, 71. Esse é o resto da divisão. Se por algum motivo você quiser dividir esses dois polinômios e fazer todo o processo que eu ensinei agora há pouco, você vai chegar nesse resultado que é o 71. Tranquilo? Pessoal, questão número 4 aqui agora é a mesma coisa. A divisão de polinômios, às vezes, ela se torna um pouquinho chata, igual a gente fez aqui nesse exercício, ó. É um pouquinho complexo. Aí tem um outro método que eu consigo realizar essa divisão sem ter que fazer todo esse processo, chamado método do Brillo-Ruffini. E o método do Brillo-Ruffini a gente só consegue aprender se a gente for fazendo treino. Olha como que ele funciona, ó. Eu venho aqui, eu quero pegar esse polinômio, que é 3x à quarta menos 5x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x menos 1. Eu quero dividir isso por x menos 2. Então, vamos lá, vamos ver como que eu monto isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é copiar todos esses valores que estão aqui em cima, ó, todos os coeficientes. Quem está do lado do x à quarta? O 3, está aqui. Quem está do lado do x ao cubo? O 5, menos 5. Quem está do lado do x ao quadrado? O 2. Quem está do lado do x? O 3. E esse daqui, o número sozinho. Pronto, você copia os coeficientes. Quem você coloca aqui dentro dessa chave, ó? Você pega esse polinômio x menos 2, faz ele igual a 0, passa o 2 para lá, dá x igual a 2. Esse valor você coloca aqui dentro. Então, o método ele fala para você fazer o seguinte: abaixar o primeiro número aqui, você me abaixa esse valor aqui, ó, o 3. E aí você sempre vai fazer esse esquema. Você vai pegar, descer multiplicando e subir somando. Você vai pegar esse resultado que é o 2, vai descer multiplicando e vai subir somando. Então vai ficar 2 vezes 3. Aqui, ó, vou fazer aqui embaixo para você, ó, 2 vezes 3, 6. Vou subir somando, menos 5 dá 1. Aí você me abaixa o número 1 aqui. Depois, o que você faz? Você pega lá em cima de novo, ó, pega o 2, desce multiplicando e vai somando, sempre esse caminho. Então, eu vou fazer aqui para você, ó, 2 vezes 1 dá 2, vou somar com 2, isso dá 4. Põe o 4 aqui, ó. Depois, o mesmo processo. Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado para você, ó. Espera aí. Ó, pronto. Agora você faz o seguinte, você pega esse resultado, vem multiplicando e vai somando. Então vai ficar 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 3, 11. Aí você abaixa o 11 aqui. Depois, ó, vou apagar aqui de novo para você entender certinho. Você pega esse resultado aqui, esse daqui, desce multiplicando e sobe somando. Então você faz de cabeça, ó, 2 vezes 11 dá 22. 22 menos 1, 21. Então o resultado aqui, 21. Agora você só precisa prestar atenção, ó, é o seguinte, se por acaso você me pegasse esse polinômio aqui, ó, 3x à quarta, deixa eu apagar aqui, ó. 3x à quarta menos 5x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x menos 1 e tivesse dividindo ele por x menos 2, você iria encontrar um resto e um quociente, igual eu fiz com vocês aqui, ó, nesse exercício aqui, que vocês estavam com dificuldade na prova. E quem seria esse resultado pelo método do Brillo-Ruffini? Se aqui você está no grau 4, ó, repara comigo que aqui, onde eu estou grifando para você, é um polinômio do grau 4. Tá vendo? Quando você aplica o método do Brillo-Ruffini, você desce um grau. Então, isso aqui vira grau 3.
Então é como se isso daqui virasse x ao cubo, esse daqui ficasse x ao quadrado, esse aqui ficasse x, esse 11 o número sozinho, e esse aqui, o último, se tornaria resto. Então o nosso resultado seria 3x ao cubo, mais 1x ao quadrado, mais 4x mais 11, e o resto aqui é 21. Certo, pessoal? Então eu fiz nessa videoaula até aqui para vocês todos os exercícios de polinômio, tá? Agora, a questão número 5. Olha a questão número 5. A questão número 5, ela fala sobre como que eu esboço gráficos de funções. Pessoal, quando eu falo a palavra para você função é quando uma coisa depende da outra. Eu quero que vocês observem aqui que função ela sempre tem que ter duas letrinhas do alfabeto. Eu tenho uma letra Y, eu tenho uma letra X. Eu tenho uma relação de dependências entre elas. Por exemplo, se eu colocar o número 1 no X, isso me dá um valor para Y. Se eu colocar o número 2 no X, eu tenho outro valor para Y. Se eu colocar o número 3 no X, eu tenho outro valor para Y. É só eu resolver a continha. Então vocês percebam que o Y ele só existe porque eu atribuí valores para X. E para cada valor que eu atribuo, eu tenho um resultado diferente para o Y. Então isso é uma função. E essa função, como ela é uma função do primeiro grau, ó, eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, vou marcar aqui para vocês, ó. Isso é uma função do primeiro grau. Por que que eu sei que ela é do primeiro grau? Porque o meu x aqui não está elevado a nada, é como se ele fosse 1. Se eu tivesse assim, ó, menos 3x ao quadrado mais 6x menos 5, isso seria uma função do segundo grau. Então, ó, apago aqui, apago aqui. E toda função do primeiro grau, eu sei que eu consigo montar o gráfico dela e o gráfico sempre me fornece uma reta. E eu consigo montar esse gráfico de duas maneiras. A primeira maneira que eu chamei nas videoaulas é o primeiro método. Se eu sei que isso dá uma reta, para que uma reta exista, eu só preciso de 2 pontos. Eu marco 2 pontos, eu consigo fazer uma reta. Não basta um ponto só, porque se eu marcar um ponto só, ó, eu faço aqui infinitas retas. Eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. E aí eu invento 2 pontos para x. Pode ser 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 1 milhão com 1 milhão e 1. Mas os valores mais fáceis para inventar é 0 e 1. Então eu chamo x de 0 e depois eu chamo ele de 1. E aí, moçada, é só eu pegar aqui o meu x igual a 0 e colocar ele aqui como 0. Ó. Eu abaixo aqui, fica 3e0 mais 6. Resolva essa conta com calma. Menos 3 vezes 0 dá 0. E 0 mais 6 dá 6. Olha a de baixo, ó. O meu x vale 1, então eu vou colocar 1 aqui. 3 vezes 1, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 6, ó, dá 3. Então, 3 aqui. Até aqui na hora da prova eu percebi que vocês estavam conseguindo fazer, mas eu percebi que tem alguns alunos com dificuldade de colocar isso no gráfico. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó. Não é difícil. Quando o meu x vale 0, o y que eu encontrei aqui foi 6. Olha o outro de baixo. Quando o meu x vale 1, o y que eu encontrei foi 3. Observem que eu tenho 2 pontos e eu tenho que representar esses 2 pontos no plano cartesiano. E vocês estavam embaralhando isso na prova. Representar esses 2 pontos, o 0 e o 6, o 1 e o 3. Então vamos lá. O plano cartesiano você traça 2 retas aqui. Vou fazer essas 2 retas para vocês aqui, ó. Uma reta em pé. Depois você traça aqui uma reta deitada. Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Uma reta em pé. E aqui agora eu vou colocar uma reta deitada, ó. Pronto. 2 retas. A reta, pessoal, que está deitada é chamada de reta X. A reta que está em pé, eu nomeio ela como Y.
Eu vou ensinar vocês a marcar esse primeiro ponto, o 0 e o 6. Quando você quiser marcar um ponto, você tem que respeitar o par ordenado. O primeiro que aparece sempre se refere à reta x. O segundo que aparece sempre se refere à reta y. E quando você tem um par ordenado, onde ou x é 0 ou y é 0, esse ponto ele está em cima da reta. Eu repito isso para vocês novamente. Quando você tem um ponto que é chamado de par ordenado, onde ou o primeiro, que é o x, é 0, ou o segundo, que é o y, é 0, esse ponto está em cima de uma das duas retas. Então, olha aqui. Se o meu x é 0, eu vou fingir que ele não existe. O que sobrou para mim? Y igual a 6. Eu vou vir aqui nessa reta ó, e vou procurar o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou marcar esse ponto aqui. Ó. Tá aí, o 6. Esse ponto, pessoal, é 0 para x e 6 para y. Agora eu vou fazer o outro ponto. O outro ponto é 1 e 3. Esse ponto ele não está em cima da reta. O ponto 1 e 3 ó, é 1 para x e 3 para y. Eu vou procurar na reta x onde está o 1, estaria aqui. Vou procurar na reta y onde está o 3, ele está aqui. E aí eu vou encontrar os dois, ó. Eu vou puxar o meu x igual a 1 para encontrar o y. Ele vai fazer isso daqui, ó. Aqui. E agora eu junto isso daqui e gero uma reta, ó. Meu, o gráfico ficou um pouquinho ruim aí, viu, pessoal? Mas é isso aí. Essa reta tem que passar por esses dois pontos. Essa reta, ela é chamada reta da função, ó, reta da função y igual menos 3x mais 6. Era só isso que vocês tinham que fazer. E no outro exercício, no próximo, o que eu pedi para vocês? Fazerem o mesmo gráfico, o gráfico dessa função y igual menos 3x mais 6, mas usando o segundo método. O segundo método ele é um pouco mais difícil, mas vocês vão perceber que, conforme vocês forem estudando no nono ano, no colegial, é o método mais utilizado e ele tem um porquê, e vocês vão entender isso depois, tá? E como que é o segundo método? Você vai montar o gráfico, tá? Vai montar o gráfico igual a gente fez aqui, vai traçar as duas retas. Vou fazer uma aqui, ó. Depois nós vamos fazer outra reta aqui, certo? Marco as duas. E aí, nesse segundo método, para você montar o gráfico da função, você vem aqui e faz assim, ó. Y é igual a 3x, menos 3x mais 6, né? Ó, menos 3x mais 6. Galera, esse segundo método, você precisa pegar o x e sempre atribuir um valor para 0 para ele. Depois você pega a letra y do alfabeto e atribui um valor para ela como 0. Quando você fizer o x igual a 0, olha o que vai acontecer aqui. Vai ficar menos 3, no lugar do x eu coloco 0, mais 6. Você concorda comigo que quando eu fiz isso daqui, ó, eu descobri quem? Eu descobri o valor do y. Esse daqui, ó. Então, o meu y vale quanto? Ó? Faz a continha junto comigo aqui. Y é igual, menos 3 vezes 0 é 0, e 0 mais 6 dá 6. Galera, ó, presta atenção no ponto cartesiano, para vocês não confundirem. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo. Quando o x é 0, o y é 6. Olha aqui do lado esquerdo, ó. Quando o meu x é 0, o y é 6. Eu preciso marcar esse ponto no gráfico. E lembra que eu acabei de falar para vocês que quando um dos dois é 0, eu ignoro aqui o que é 0. Sobrou y igual a 6. Eu vou na reta y, que é a reta em pé. Procuro o ponto 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marco um ponto em cima da reta. Esse ponto aqui, ó, é 0,
e 6. Agora, o próximo passo é você colocar aqui y igual a 0. E você vai copiar a função do jeito que ela está. A nossa função é essa daqui, ó, y. Deixa eu só apagar aqui para você não confundir, ó. A função é y igual a menos 3x mais 6. Você vai vir aqui, ó, no lugar do y, você vai me colocar 0, porque agora eu estou fazendo y igual a 0, igual a menos 3x mais 6. Você vai resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Como que eu resolvo a equação do primeiro grau? Letrinha fica de um lado, número do outro. Se eu pegar o menos 3x e passar para lá, vai ficar 3x é igual a 6. Se eu isolar o x, vai ficar 6 dividido por 3, x é igual a 2. Vocês viram que do lado do x eu tenho o número 3. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Pronto. O nosso x vale 2. Pessoal, presta atenção no ponto agora. O nosso ponto é esse daqui. Quando eu disse que o x, que o y fosse 0 e y fosse 0, o nosso x deu 2. Para y igual a 0, x é 2. Aonde que eu marco esse ponto no plano cartesiano? Se eu ignorar aqui, ó, quando um dos dois for 0, eu esqueço que é 0 e olho só para o outro. Sobrou x igual a 2. Eu venho aqui e marco, ó, 1, 2. E marco esse ponto aqui novamente, ó. Esse é o meu ponto 2 e 0. Entender agora que quando você tem um par ordenado e os dois, ou o primeiro ou o segundo é 0, o ponto ele está caminhando em cima da reta y ou em cima da reta x. Quando eu faço esse método, eu descubro exatamente esses pontos. É isso que me interessa, ao contrário do outro que eu tenho que ficar atribuindo de forma aleatória. Agora eu tenho 2 pontos aqui. Eu vou por esses 2 pontos passar uma reta novamente. Então vai ficar assim, ó. Certo? Aí, quase em cima, pessoal. Porque aqui na mesinha é meio complicado de fazer. Foi isso. Pronto, está montado o gráfico. Cuidado, não é para você emendar o 2 com o 6. Você só iria emendar o 2 com o 6, igual alguns alunos fizeram na prova. Ó, pegou o 2 aqui, juntou com 6. Se o meu ponto aqui fosse o ponto 2 para x e 6 para y. Mas não é isso que está acontecendo. Está acontecendo que uma hora o meu x é 0, na outra hora o meu y é 0. Tá bom? E para finalizar aqui, ó, essa questão, vou fazer a questão número 6. Essa questão número 6, ela diz o seguinte: se eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta. Agora eu estou te dando o caminho contrário. Qual é a equação dessa reta? Eu quero descobrir o que gerou essa reta aqui. Eu vou ensinar para você, depois eu te ensino até tirar a prova real. Esse exercício te deu 2 pontos. O ponto A que vale 1 e 1 e o ponto B que vale 4 e 6. Para descobrir a equação da reta, primeiro você tem que descobrir o coeficiente angular, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, pessoal, é muito fácil, ó. M é igual. Você vai pegar o ponto aqui, ó. Esse aqui é x do A. Esse segundo sempre y do ponto A. O primeiro é sempre x, o segundo é sempre y. Como é o ponto A, x do A, y do A. Olha o segundo, ó. X do B, y do B. Você vai pegar esses valores aqui e vai substituir aqui embaixo, ó. Vai ficar então, m é igual. Olha a fórmula. Y do A vale 1. Y do B vale 6. De novo, olha a parte de baixo na fórmula, x do A menos x do B. O x do A vale 1 e o x do B vale 4. Eu só substituí. Agora, resolve para mim isso daqui, ó. Eu tenho R$1 e tenho que pagar uma continha de 6. Não dá, R$1 não paga 6. Vou ficar devendo 5. Eu tenho R$1 e tenho que pagar uma continha de 4. Não dá, vou ficar devendo 3. Faz o joguinho de sinal, menos com menos, dá mais 5/3. Pronto, ó, esse é o coeficiente angular.
Agora é só você jogar na fórmula do Yoyomi Xoxô. Você vem aqui nessa fórmula, ó, e joga nela. Então vai ficar assim, ó. Quando você encontra uma equação da reta, olha aqui no exercício anterior comigo para você ter um pouquinho mais de segurança no exercício, ó. Y igual a menos 3x mais 6. Isso é uma equação da reta. É isso que eu quero encontrar lá embaixo. Toda equação da reta, eu sempre tenho que ter um y, eu sempre tenho que ter um x. Eu tenho duas letrinhas do alfabeto agora. Aqui então, para você aplicar a fórmula do Yoyomi Xoxô, tem que sobrar duas letrinhas do alfabeto. E sempre vai ser o y e o x. É o que você vai abaixar aqui, ó. Abaixa esse e abaixa esse. Agora, ó, quem é y0, quem é x0? Pessoal, y0 ou x0 é um ponto qualquer. Você vai me escolher esse ponto. Repara comigo que você tem dois pontos. Você tem o ponto A, que vale 1 e 1. Você tem o ponto B, que vale 4 e 6. Você escolhe um desses dois pontos aqui. Eu vou escolher o ponto A. Se eu escolher o ponto A, esse primeiro elemento é o x0, o segundo é o y0. Sempre assim, não é para misturar os dois pontos, você escolhe um dos dois. Então você vem aqui agora, aonde está o y0, coloca 1, onde está o x0, coloca 1, porque são esses valores que a gente encontrou, e no lugar da letrinha M do alfabeto você me coloca 5/3. Agora vamos resolver isso daqui, ó. Esses 5/3 você tem que aplicar a propriedade distributiva. Ó. A gente já aprendeu isso lá no comecinho da aula. Ó. Ele multiplica esse primeiro, depois multiplica o outro. Então vamos fazer aqui. Ó. 5/3 vezes x dá 5/3 de x. E 5/3 vezes menos 1, ó, se eu fizer aqui um joguinho de sinal, mais daqui com menos daqui, dá menos. E 5/3 vezes 1, ó, 5/3 vezes 1. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 5/3. Tá? 5/3. Agora você vai pegar esse menos 1 aqui e vai passar lá para o outro lado. Eu preciso deixar o y sozinho. Então vai ficar y é igual 5/3 de x menos 5/3 mais 1. Moçada, lembra que eu disse no comecinho da aula de polinômios? Quando é continha de mais ou de menos, x só junta com x, número sozinho só junta com número sozinho. Então eu vou juntar aqui, ó, menos 5/3, eu vou juntar com mais 1. Eu vou fazer aqui do lado esquerdo para você ver como que fica essa continha. Ó, sim, menos 5/3 mais 1. Quando é uma conta de mais com fração, eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 3 e 1 é 3. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 5 dá 5. Aqui é a mesma coisa. Ó, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. Isso dá menos 2/3, certo? Então, cheguei nesse resultado que deu menos 2/3. Essa conta aqui, ó, deu menos 2/3. Então, y é igual a 5/3 de x menos 2/3. Pronto. Essa aqui é a equação nossa da reta. Pessoal, se você quiser fazer uma prova real só para ver que você acertou, você faz o seguinte, ó. Você vem aqui, copia a função. Vou fazer aqui em cima, ó. Copia a função. Y é igual 5/3 de x menos 2/3. Aí você vem aqui e faz um teste. Ó. Eu não tinha o ponto 1 e 1. Eu vou escolher um ponto para x. Eu vou falar que meu x vale 1, que é esse aqui. Ó. Esse ponto aqui. X é 1, certo? Eu vou escolher ele. Aí eu vou colocar ele aqui dentro da função. Vai ficar y é igual 5/3 vezes 1 menos 2/3. 5/3 vezes 1 dá 5/3, menos 2/3, 5 menos 2 dá 3, repete a parte de baixo. Lembra, ó, quando eu tenho subtração de frações iguais, eu copio a de baixo e resolvo a de cima.
E 3 dividido por 3 dá 1. Reparou que quando eu coloquei o meu x valendo 1, o meu y bateu como 1? Isso é uma prova, ó, de que eu acertei o exercício, tá? Moçada, é isso que era a nossa correção da prova. Espero que tenha clareado um pouco as ideias de vocês. Estudem e treinem. Fica com Deus, galera.